Aqui você fica por dentro dos fatos da semana com o nosso correspondente Rafael Guanabara, direto de Israel para o mundo. Boa noite, Fábio Araújo. Boa noite, Eliomar Ferreira. Aqui quem fala é Rafael Guanabara, direto de Israel. Boa noite aos ouvintes, e eu quero aproveitar esse espaço, desejar boas-vindas a todos que estão nos ouvindo e também aproveitar o espaço para informar um resumo sobre o que aconteceu no mês passado nesse ataque que ficou famoso no mundo todo. Vários canais de comunicação relataram suas versões, mas na verdade foram poucos aqueles que realmente relataram o que aconteceu. Infelizmente, a grande parte da mídia brasileira, ela somente divulga os fatos sobre Israel quando Israel contra-ataca. E foi exatamente o que aconteceu. Muita gente cogitou a hipótese de que toda a motivação para esse ataque tenha partido de uma expulsão de uma família palestina da sua casa, quando, na verdade, essa expulsão foi apenas uma desculpa para que um grupo terrorista lançasse foguetes contra Israel. Outros meios de comunicação colocaram que a polícia israelense não permitiu a reza dos muçulmanos no fechamento do feriado de Ramadã, feriado muçulmano aqui em Israel, que acontece todos os anos, e todos os anos as rezas são feitas normalmente na mesquita do Domo da Rocha, em Jerusalém. Pois bem, o ataque contra a polícia israelense, ele foi um ataque premeditado. Então, todas aquelas pessoas que estavam rezando, algumas delas já tinham programado um ataque logo após o término da reza, logo após o fechamento do feriado muçulmano, que é chamado um feriado da paz. E existem vídeos, inclusive eu divulguei no meu canal do Telegram, para quem tiver interesse em acessar o canal do Telegram, é só você procurar no Telegram, canal Rafael Guanabara, e lá a gente compartilha vídeos, mensagens, coisas que eu não posso colocar no meu canal no YouTube por conta da plataforma. Pois bem, existem vídeos de crianças e adolescentes e também adultos coletando pedras em Jerusalém e levando para dentro da mesquita do Domo da Rocha, já com o planejamento de atacar a polícia israelense após o término do feriado. Então foi uma ação premeditada. Alguns canais chegaram ao absurdo de divulgar que a polícia israelense estava querendo tomar o Domo da Rocha para fazer a construção do terceiro templo. E isso é uma grande mentira. Isso não aconteceu. A polícia israelense estava ali no Domo da Rocha para conter os ânimos que já estavam alterados. E o conflito foi inevitável. Muitas pedras, muita pancadaria, e a polícia prendeu diversas pessoas, judeus e árabes. O grupo terrorista Hamas, em Gaza, que é um grupo que controla a faixa de Gaza e mantém o povo palestino refém, se manifestou dizendo que a polícia israelense deveria soltar todos os árabes que foram presos nessa confusão da mesquita. Israel, é óbvio, não podia acatar um pedido de uma organização terrorista. Isso não tem cabimento, não tem o menor cabimento. E Israel manteve preso não só árabes, como judeus também, que participaram da confusão. Então, o Hamas disse que se não fossem soltos, eles atacariam Jerusalém. Na verdade, tudo isso é um grande pretexto para fazer jus, né, ao objetivo dessa organização terrorista, que é única e exclusivamente destruir o Estado de Israel. E não foi feito,
Israel, óbvio que não soltou, e então eles começaram a jogar foguetes em Jerusalém. Após isso, eles disseram que se o exército de Israel não parasse com o contra-ataque e também esses árabes não fossem soltos, eles iam atacar Tel Aviv. E isso tinha hora marcada, eles marcavam hora, com a intenção de controlar o tempo, né? de dizer eu estou mandando em Israel. Então, hora tal, se Israel não soltar, não fizer o que eu estou mandando, eu vou atacar Jerusalém, eu vou atacar Tel Aviv. E assim, o grupo terrorista fez. E durante 11 dias foram quase 5.000 foguetes jogados para a população civil israelense. Os alvos da organização terrorista Hamas não eram alvos civis, não eram alvos militares, eram alvos civis. Os mísseis, as armas, os foguetes dessa organização terrorista são, na grande maioria, são armas feitas de forma artesanal. Então eles não têm muita tecnologia e não têm muita precisão. Então eles jogam e aonde cair, caiu. Graças ao nosso sistema de defesa antiaéreo, que é o Iron Dome, que intercepta até 90% desses ataques vindos do grupo terrorista em Gaza e cumpriu o prometido, interceptou cerca de 90% dos mísseis. Se não fosse esse sistema de defesa, Israel com certeza teria um número de feridos e um número de mortos absurdamente gigantesco. Em contrapartida, o contra-ataque israelense, que foi um contra-ataque nunca antes visto e que teve como alvo os chefes, os cabeças de uma organização terrorista chamada Hamas. 25 cabeças, 25 chefes dessa organização terrorista foram mortos. Várias casas dos chefes dessa organização terrorista, de outros chefes, foram destruídos. Mais de 50% dos túneis que o Hamas usava para se deslocar dentro de Gaza, era uma outra Gaza subterrânea que existia nesses túneis, que são construídos com todo o dinheiro e o material que é desviado da população palestina. Veja bem, não existe uma guerra entre Israel e Palestina. Não existe uma guerra entre o governo israelense e a população palestina. A guerra que existe, o conflito que existe e quem Israel está combatendo é uma organização terrorista chamada Hamas, que é composta também por palestinos. Só que, se você quiser ser a favor da organização, a favor da população palestina, não tem como você ser a favor do Hamas. Se você é contra o Hamas, você é a favor da população palestina. O Hamas mantém o povo palestino como refém. O Hamas, ele lança esses mísseis de Gaza do meio do centro urbano. Vários depósitos de armas, vários lançadores de foguetes são instalados em hospitais, em escolas, em condomínios de civis, com a intenção de que Israel não revide e Israel não revida. Muitos canais de comunicação disseram que Israel estava derrubando prédios de residências, quando, na verdade, os prédios são verdadeiros quartéis generais do Hamas. O prédio da TV Al Jazeera que foi derrubado, ele servia como uma central, um quartel-general, um centro pensante da organização terrorista que visava atrapalhar o sistema de defesa israelense, o Iron Dome. Então ali, dentro daquele complexo do prédio da TV Al Jazeera, funcionava também vários escritórios do Hamas. Nada na Palestina, nada em Gaza é
é consolidado, é formado ou é instalado sem autorização de uma organização terrorista. E isso inclui a TV Al Jazeera. A TV Al Jazeera ela estava dentro de Gaza com a autorização do Hamas. E o Hamas usava essa TV como forma de uma arma até contra a população palestina. Tanto que no fim do conflito, o Hamas pediu várias vezes cessar-fogo, Israel não dava o cessar-fogo, até que uma hora Israel, depois de 7 pedidos de cessar-fogo vindos de Gaza, Israel cedeu com o intermédio do Egito, mas só cedeu depois de ter feito uma grande operação e ter realmente desmantelado ou afetado melhor é a palavra, sem ter antes afetado bastante a organização terrorista. Só que após isso tudo, após todos essa destruição em Gaza, com ataques cirúrgicos das forças de Israel, né, a nossa aeronáutica, o nosso exército, não houve incursão por terra por conta do alto risco de baixas de soldados israelenses. Então Israel usou toda a tecnologia, toda a força, toda a precisão dos ataques para eliminar apenas imóveis que serviam de base, que serviam de estoque, que serviam de quartel-general dessa organização terrorista. E todos esses locais, quando haviam civis, todos esses civis foram avisados antecipadamente. É óbvio, os terroristas também saem junto nesses avisos, mas a intenção era quebrar as pernas, era desmantelar, era romper essa estrutura de armamento, de estoque, de quartel-general, de proteção. Então, os civis eram retirados desses prédios e só depois Israel demolia os prédios com ataques aéreos. E você pode notar isso nesses vídeos que a gente vê na internet de pessoas filmando exatamente aquele prédio esperando ele ser bombardeado. É porque todos ali já sabiam que Israel ia bombardear aquele prédio. E todos os civis desses prédios foram retirados. Civis que o Hamas obriga que fiquem em uma linha de tiro. Isso é uma organização terrorista. E após tudo isso acontecer, após o cessar-fogo, houve festa em Gaza. Houve uma comemoração por parte da organização terrorista. Por quê? Houve uma vitória? Gaza venceu? Sim. O Hamas venceu. Por que o Hamas venceu? Porque o objetivo da organização terrorista foi alcançado. E qual é o objetivo? Colocar a opinião pública, colocar o mundo contra Israel e com pena dos palestinos, que o próprio Hamas coloca e usa como escudos. Então aí você tem a vinda do dinheiro, a vinda de investimentos para a reconstrução de Gaza, vindo de doações, vindo de países, vindo de pessoas que querem doar para a causa palestina, só que na verdade, como Gaza é controlado única e exclusivamente por uma organização terrorista, pelo Hamas, esse dinheiro nunca é destinado à causa palestina. Esse dinheiro nunca vai para os palestinos, nunca vai para o povo palestino. Esse dinheiro vai servir para reconstruir toda essa estrutura de túneis, vai servir para construir mais armas, mais foguetes, reconstruir as casas dos chefes dessa organização que não foram eliminados. Isso tudo vai servir para a reconstrução dessa estrutura do terrorismo. Então, esse ponto a mídia brasileira, a mídia mundial não vai te mostrar. Esse ponto, esse resumo, só você consegue com pessoas que vivenciam aqui em Israel, como a gente vivenciou esse tempo todo. E a gente tem acesso a notícias que não são veiculadas na mídia mundial. E todos sabemos o porquê. Então é isso. Muito obrigado pelo espaço. Muito obrigado, Fábio Araújo. Muito obrigado, Eliomar Ferreira, quadro direto de Israel
Meu nome é Rafael Guanabara. Se você quiser acompanhar a minha rotina e outras notícias direto de Israel, é só você me procurar lá no YouTube, canal Rafael Guanabara. Um forte abraço e até o próximo programa.